Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje nós vamos ver e estudar uma das falas de Simon no seriado Bridgerton. Não esqueçam de dar um like no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Bom, essa é uma das falas mais fofinhas do Simon no seriado Bridgerton. E com essa fala a gente consegue ver muitas coisas com relação ao Simple Past, então eu achei que seria muito interessante trazer aqui para o canal. Bom, essa é uma parte das falas de Simon. Ele disse assim: I did not want Miss Bridgerton to only be my friend. Então, aqui, nessa frase, a gente já consegue saber qual é o tempo verbal que a gente está trabalhando. Did not, ok? E aqui nós temos o verbo principal, que é o want. Aqui nós conseguimos ver que nós temos o did, e se nós temos o did aqui, nós sabemos que é um verbo auxiliar do simple past, e com o not, então, é uma frase na negativa. O want, no caso, vai ser o verbo principal, que é querer. So, I did not want, eu não queria, Miss Bridgerton, ok? To only be my friend. Ser apenas a minha amiga. Então, se eu quisesse colocar essa frase na afirmativa, como é que ficaria? A gente vai ter que tirar isso aqui. E aí não vai ficar tão romântico assim. Nós vamos pegar esse verbo principal, que é want. E a gente vai ter que olhar por ele lá na lista de verbos irregulares e ver se ele está lá ou não. Bom, se você for lá verificar, você vai ver que ele não está na lista de verbos irregulares. Então, por isso, a gente vai colocar apenas um ed no finalzinho do verbo para transformar ele num verbo no simple past. So, I wanted Miss Bridgerton to only be my friend. I did not want Miss Bridgerton to only be my friend. I wanted her to be my wife. I want her to be my wife. And so I plead with you not to make us wait. Bom, bem aqui embaixo do vídeo, a gente já tem escrito tudo o que o Simon disse. E a gente vai trabalhar em cima dessa fala dele para descobrir outros verbos no passado, ok? Então, depois da gente secar as lágrimas, vamos continuar estudando. It was not love at first sight for either of us. Então, aqui nós temos o simple past com o verbo to be. O verbo to be é um verbo irregular, então vocês vão encontrar ele lá naquela listinha de verbos irregulares. Então, o verbo to be, ele vai ficar como was para I, he, she e it, ok? Lembrando que o verbo to be é um caso à parte. E assim como no presente e no passado, ele não vai precisar de verbo auxiliar para fazer negativa. Então, é por isso que nós só vamos colocar o not depois dele para formar uma frase negativa. But it was not love at first sight. Não foi amor à primeira vista. At first sight, à primeira vista. Nós temos o verbo thought, que é a mesma coisa que pensar ou achar alguma coisa de alguém. O verbo thought, ele está no passado e o bare infinitive dele seria o think. Então, think, thought, thought, ok? Então, thought vai ser igual tanto para o simple past quanto para o past participle. We found friendship. We found friendship. Found é o simple past do verbo find. E como vocês podem ver, também é um verbo irregular, então vocês também vão encontrar ele lá na lista de verbos irregulares.
Então, we found friendship, nós encontramos amizade. We simply enjoyed each other's company so much we could not stay away from one another. We simply enjoyed each other's company. Nessa frase aqui, nós simplesmente, simply, enjoy, aí já tá falando que é um verbo regular porque ele termina com ed, ok? Esse aqui é o passado do verbo enjoy. Enjoy é um verbo que significa aproveitar, gostar, né? Então, eles aproveitavam, eles gostavam da companhia um do outro. Então, each other's company, que é a mesma coisa que a companhia um do outro, ok? Um do outro, each other's. Então, aqui nessa frase, we found friendship. Nessa frase, como é que a gente transformaria essa frase numa frase negativa? Aperta o pause. Acertou se você escreveu we didn't find friendship. Ok? Então, aqui nesse caso, quando a gente tem o verbo aqui no passado e ele não for verbo to be, a gente só vai colocar o verbo auxiliar didn't para colocar essa frase na negativa e o verbo volta para o bare infinitive find. O que nós encontramos? Como é que ficaria essa frase? Acertou se você escreveu what did we find? What did we find? Então, aqui, novamente, a gente vai precisar usar o did, porque nós estamos fazendo uma interrogativa. E o verbo não é verbo to be, então, a gente precisa usar o verbo auxiliar. Então, colocamos o did lá na frente e fica what did we find? We found friendship. Essa, no caso, seria a resposta. Friendship. Friendship. Bom, aqui nós temos a palavra friendship e aí nós temos um sufixo. Os sufixos são essas partes que a gente coloca no finzinho de outras palavras para poder formar novas palavras, né? Então, nós temos a palavra friend. Se a gente colocar o sufixo ship, a gente pode formar a amizade, ok? Então, o ship é um sufixo que ele... Isso. É um sufixo que vai transformar um substantivo concreto em uma coisa maior, numa ideia, numa coisa abstrata, ok? Então, o sufixo ship, ele vai transformar o friend, que é amigo, numa coisa mais abstrata, numa ideia, né, que é a amizade, é uma coisa que a gente não consegue representar, é uma ideia abstrata, ok? Isso acontece com várias outras palavras do inglês. Vocês também já devem ter visto, por exemplo, champion, ok? Que é campeão. Se a gente colocar a palavra, o sufixo ship no final, fica championship, que aí no caso é campeonato. Muito bom. Relation, que é relação. Se a gente colocar ship no final, relationship, aí vai ficar relacionamento. Member, que é membro. Se a gente colocar ship no final, fica membership, fica filiação, uma associação. Citizen, que é cidadão. Se a gente colocar ship no final, fica citizenship. Oi. Oi. Ah, que lindo. Você fez o rosto. São 2 olhos e um nariz. Esse? Uhum. 2 eyes and 1 nose.
The nose? Isso. Citizenship, que é a mesma coisa que cidadania. E além disso, nós temos algumas palavras que vão bem com friendship. Se a gente quiser perguntar se você fez alguma amizade, então a gente pode falar, oi, did you form any friendship? Oi. Did you form any friendship? Você fez alguma amizade? Existem ainda outras palavras que caem muito bem com friendship. Lifelong friendship, que também tem o mesmo significado de lasting friendship, que aí no caso seria que uma amizade que duraria a vida toda e uma amizade duradoura, que é lasting friendship. Outra palavra que cai também muito bem, é true friendship, uma amizade verdadeira. Então, aqui são algumas coisas que a gente pode aprender com essa palavra nova, friendship. Inclusive, vocês podem formar muitas outras palavras com esse sufixo. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deem o seu joinha e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.